Você curte games que trazem um sentimento diferente, um sentimento de desconforto, algo que não te faz tão agradável, porém te traz aquela nostalgia ou edições e várias vezes você jogar e às vezes que você joga é algo diferente ou algo incomum, ou você descobre algo diferente. Você tá sempre querendo rejogar, mesmo que o jogo te traga grande desconforto. Hoje eu vou falar sobre esse jogo aterrorizante, porém nostálgico, lá da época do PS1, né? E trazer aqui alguns sentimentos, algumas coisas. Nunca tinha jogado quando eu era moleque, porém trouxe ele em live graças aos meus inscritos. E eu vou trazer um pouco do que eu sinto desse jogo e traz de terror pra mim. Hoje participação aqui, nosso grande Sammy Almeida. Espero que vocês gostem e aproveitem. Silent Hill, que vem na minha cabeça quando se fala de Silent Hill. É um jogo que sempre me trouxe muito terror, um sentimento absurdo de desconforto, um sentimento muito aterrorizante, né? Eu lembro que quando eu era moleque, quem jogava mais esses jogos era meu irmão e meu primo. Eu via eles jogar, então cada parte, cada local, cada trajeto que eles faziam, para mim era uma coisa absurda, mas eu ao mesmo tempo achava legal, ficava curioso para saber cada parte. Eu lembro que às vezes a gente jogava tanto esse jogo que fazia uma imersão tão grande que quando às vezes a gente tinha que sair ou fazer alguma coisa, se tivesse um tempo de chuva, tempo mais nublado, eu ficava com medo de sair também. E é um jogo que eu joguei muito pouco quando eu era pequeno, né? Pois eu tinha medo, não conseguia jogar muito. E falando um pouco sobre o jogo, o início a gente começa, né, com um acidente de carro de Harry Mason e sua filha Cheryl. Harry Mason. Harry é mostrado como um pai competente, dedicado e responsável e amoroso com sua filha adotiva, arriscando sua vida para salvar Cheryl quando ela desaparece em Silent Hill. Tendo perdido sua esposa Judy no início do casamento, sua filha é a coisa mais importante que ele tem na vida, e ele a dedica a seu bem-estar. Harry trabalha como escritor comum de não-ficção e não tem muitos relacionamentos com outras pessoas. Ele é desajeitado, mas o que lhe falta no treinamento físico é compensado pela coragem. Ele é um pensador muito perspicaz e rápido. Isso é mostrado em Silent Hill, onde ele resolve os vários quebra-cabeças apresentados pela invasão repetitiva e desconcertantes do universo sombrio de Silent Hill na realidade. Aos 32 anos, Harry ainda estava profundamente triste pela morte de sua esposa, Cheryl, que agora tinha 7 anos. Convenceu Harry a tirar férias tranquilas para relaxar na cidade turística de Silent Hill. Harry concordou. Quando se preparavam para as férias, eles entraram na cidade tarde da noite, devido a um problema no motor. Enquanto Harry estava dirigindo pela cidade com Cheryl no banco da frente, ele viu uma adolescente que mais tarde é revelada como Alessa Gillespie. Entrou no caminho de seu veículo, mas ele perdeu o controle do veículo e caiu do lado da trilha da encosta. E, logicamente, que o sentimento de um pai vai ser o quê? Ir atrás de sua filha para saber se ela está em segurança ou não, principalmente porque ela é muito, muito pequena, muito nova. A gente vai vendo a silhueta de Cheryl ao meio das névoas, a gente começa a correr atrás e acaba chegando até um beco, onde a gente vai seguindo esse beco, vai percebendo rastros de sangue no chão. E aí, chegando no final do beco, somos deparados com corpos no chão, corpos crucificados e muito sangue mesmo. Quando viramos para trás, vemos vários monstros, uma estatura bem baixa. Eles começam a te atacar com facas, e mesmo você tentando voltar, você depara que o caminho fechou, é outro caminho, parece que nem era o mesmo local até infelizmente os monstros te atacarem e você acabar morrendo no game, né? E aí a gente acorda num bar onde tem uma policial esperando você, alguma coisa assim, ou olhando pra você. E aí vocês começam a conversar e ela relata que a cidade, na verdade, inteira de Silent Hill simplesmente
desaparece. Silent Hill é uma misteriosa cidade rural localizada na Nova Inglaterra, no estado americano de Maine. A cidade é mostrada ao longo da série sendo tudo menos comum. Suas principais indústrias são o turismo e, em menor escala, a agricultura. É uma cidade pequena com uma população abaixo de 30 mil pessoas e sua indústria-chave, o turismo, está atualmente em um estado de declínio. Alguns dos moradores mais conservadores da cidade sempre se opuseram à modernização e à transformação da cidade em uma atração turística. E apesar de Silent Hill parecer à primeira vista ser uma cidade rural inofensiva, alguns eventos inesperados como a distribuição de drogas começaram a afetá-la e uma literal repentina escuridão apocalíptica foi trazida pelo culto religioso conhecido apenas como a Ordem. Não existe mais ninguém na cidade. Não tem ninguém por ali, não tem ninguém nas casas e local nenhum. E ela quer saber o porquê que as pessoas sumiram. E ela pergunta para Harry Mason. E ele simplesmente fala que não sabe porque ele é simplesmente um turista ali. Ele nem conhece a cidade, ele só tava passagem, basicamente. Mas ele relata sobre se ela viu a criança, se ela viu a menina. Ela fala que não tem certeza, mas fala para ele tomar muito cuidado, que tem coisas esquisitas lá fora. Ele fala que não tem problema, que ele precisa achar ela para poder proteger ela. Por algum motivo ela simpatiza com ele e deixa uma arma com ele. Ele precisa usar a arma para ele usar sem hesitar. E nisso ela acaba saindo do bar. A gente anda um pouco pelo bar e encontra um rádio. Esse rádio, você sabe quando tem inimigos perto, quando o rádio começa a chiar, né? O rádio começa a chiar é porque algo de interferência tá acontecendo. Como se você estivesse perto de uma torre de sinal, mas ao mesmo tempo não tanto. Então fica tudo muito esquisito, né? Aí ele pega esse rádio. Quando ele pega esse rádio, um monstro aparece. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? A gente mata ela, obviamente, e pegamos o mapa da cidade que está no bar e saímos dali. Saindo dali, ele não sabe para onde ir, porque tudo é névoa, continua como névoa. A única ideia que ele tem é de voltar naquele beco. E a gente volta no beco e vê que, na verdade, o beco existe. A gente passou por um sonho, mas ele existe, ele tá lá. Porém, não tem o beco todo, né? Ele está interditado, na verdade. É como se tivesse caído um prédio. Mas tem fotos no chão, a gente pega as fotos. É um desenho antigo de Cheryl, onde ela desenha o próprio pai, né? Que é o Harry Mason. E ele descobre que ela poderia ter a possibilidade de estar na escola, né? E é aí que o jogo basicamente começa, né? E o que mais eu acho aterrorizante nesse jogo, o que mais ele me traz essa sensação de pesadelo e de coisas estranhas, são os trajetos, né? Principalmente pela cidade. Quando você volta, tem monstros bizarros, os mesmos pássaros que entraram no bar. E agora temos cachorros queimados ou sem pele, estranhos, e eles têm um som meio de tigre, então é tudo muito hostil. Você vai passando de parte em parte, e o que é complicado nesse jogo, ao mesmo tempo é interessante, é a exploração. Esse jogo é um jogo que você tem que explorar tudo, cada caixinha de correio, cada casinha de cachorro, cada porta, cada casa. Tem umas névoas no jogo, né? Pra quem não sabe, isso é uma curiosidade. Na época do PS1 não era um jogo que renderizava muito bem esse tipo de jogos. Renderizava quando você vai andando numa rua, por exemplo, e vai carregando as casas, vai recarregando o cenário. Nessa época era muito ruim, né? Tipo, processamento. E aí eles acabaram jogando essa névoa, que era só pra disfarçar, na verdade, mas acabou virando uma marca registrada, né, da série, onde você não consegue enxergar muito o que tá na sua frente. Você acaba trazendo até mais terror por causa disso. Então começa a nossa exploração, e é muito árduo você explorar nesse jogo, pois do local que você vai tem monstros, tudo que você faz é desconfortante. A trilha sonora desse jogo não te traz também muito conforto. É difícil você ter uma boa trilha sonora onde você fique confortável. Essa é a ideia do game também, é por isso que esse jogo é considerado um dos melhores jogos de terror da época e até hoje, né? Em ruas, a maior parte das ruas, elas estão desbarrancadas, onde tem precipícios, como se tivesse passado um terremoto ou algo do tipo. Isso a gente acha o caminho, passa por dentro de uma casa, atravessa ela e vai em direção à escola.
chegando na escola é um dos lugares mais aterrorizantes do jogo, na minha opinião. Esse hospital, né? O hospital acho que chega a ser pior até. Começa, tem que ir de sala em sala, local em local, desvendando cada puzzle. Os puzzles desse jogo são muito bem feitos, são puzzles muito bem elaborados, assim. Eles são puzzles que você tem que pensar, você tem que ler os diálogos, você tem que prestar atenção em cada parte, né? E isso é bacana, porque jogos de terror, eles são bem colocados por isso, né? Somente Resident Evil 3, Resident Evil 2, eles são jogos que te traz essa parada do puzzle com uma coisa também introdutória pro terror e também muito imersiva, né? Quando a gente entra na sala da diretoria, a gente vê um quadro estranho, um quadro bizarro também. É um quadro onde tem uma porta no meio quadrada, com vários buracos nela, e 2 corpos pendurados. E ok, a gente vai jogando, vai fazendo os puzzles, vai tentando encontrar a filha. Tem alguns inimigos durante os corredores, os mesmos inimigos que a gente encontra no início do game, lá naquele beco. E a gente vai e tal, enfrenta os inimigos, passa por puzzles, tem que fazer o puzzle do piano, que é bem complicadinho, mas é muito legal. Tem uma parte também que é a parte do vestiário ou dos armários, eu não sei exatamente, onde você tem que mexer num armário e o armário abre e sai um gato do armário. E você pensa, tudo bem, né? Quando o gato simplesmente dá a volta, faz um barulho bizarro. Ai, Deus. O que é? Apenas um gato. O que eu tenho que falar desse jogo também são as sonoplastias desse jogo. Tudo é extremamente estranho, de um desconforto com as coisas. Tem horas que você está andando no corredor e simplesmente vem uma trilha sonora estranha, bizarra. Parece que é uma máquina ligada, mas ao mesmo tempo nem tanto. Aquilo traz um desespero. Uma coisa pra mim que dá muito mais desespero e muito mais terror é quando eu tô numa situação tensa e tem um barulho muito alto, muito alto. Porque quando tá em silêncio, você toma susto, pelo menos você está ouvindo, você sabe onde o inimigo tá. Quando tem barulho, não, você não consegue ouvir nada. A gente faz o puzzle do relógio, da torre do relógio, toca a torre do relógio, a gente abre a torre, passa pelo outro lado, e aí que a gente é introduzido pelo mundo das trevas. Where am I? Have I been here before? Deus do céu. Me lembro de estar aqui antes. E aí que começa a bizarrice. Tudo no jogo vira metálico, salas de aula, tudo vira ferro, tem lugar que é tudo sanguentado, todos os lugares basicamente tem inimigos. Existe outros tipos de inimigos, existe outros tipos de puzzle. A gente repassa naqueles locais, por exemplo, o local onde aparece o gato, onde faz aquele barulho estranho e a gente vai ver e não tem nada, literalmente. A gente passa por lá, acontece a mesma coisa, só que porém quando ele abre o armário não tem nada, é só sangue. E aí quando a gente tenta voltar, parece um corpo meio amarrado, não sei, é estranho assim. De novo. E dá um susto também, obviamente. Há uma diferença entre um jogo de terror e um jogo de jumpscare. No caso, jogo de jumpscare, você se prepara mais para o susto. Você não fica no clima do jogo. Você não está no clima do jogo. Você às vezes não está tentando entender a história do jogo. Só que a todo momento você está ligado para o momento do jumpscare. Você fica no modo automático. Então você esquece parte do jogo. Às vezes você deixa de pesquisar alguma coisa ou outra no cenário porque vai ficar com medo de tomar susto. Silent Hill, ele prepara toda uma atmosfera assim que você começa a jogar ele. Ele tem uma história por trás de cada personagem, mas ele tem uma história por trás da cidade. A maior parte dos lugares também dão um susto. Às vezes você entra na sala, faz alguma coisa, é como se alguém tivesse atacado uma pedra na janela ou faz um barulhão. Aquilo deixa você assustado, mas ao mesmo tempo você não sabe o que está acontecendo. E aí a gente chega na sala da diretora, onde tinha aquele quadro, sim, aquele quadro que eu tinha comentado antes, que era uma porta quadrada de corpos. Só que dessa vez é a própria porta, sim.
é a própria porta. E essa porta, ela é tudo muito estranho, porque nesse modo sombrio tudo muda. Onde era corredores abertos, tem grades, onde tem grades agora tem portas e tudo muda, tudo muda no jogo. Você entra nessa porta, essa porta fica no primeiro andar, pode ser que você apareça no segundo andar do nada, pode ser que você apareça no primeiro andar, e é tudo muito bizarro, muito estranho. Passando dali, da escola, né, a gente faz algumas coisas na cidade e tudo mais, e chega na igreja, onde a gente encontra uma senhora. Uma senhora estranha que não fala coisa com coisa, a gente não entende nada que ela diz. Ela meio que fala por profecias ou coisas estranhas, e dentro de uma igreja é isso. Ela vai embora e a gente chega no hospital e nem demora muito pra gente entrar no mundo das trevas. E começa o terror nessa parte. Cada sala, a gente tem que visitar todos os locais, e a mesma coisa, tudo muda o tempo todo. Tem hora que você tá num local, você tá em outro. Tem um elevador nessa parte, por exemplo. Muitas vezes o elevador não coincide com os locais que você está, então meio que você tem que seguir um pouco da sua intuição, mas ao mesmo tempo é tudo desconfortante. Os inimigos dessa parte são bizarros, pois eles são os próprios enfermeiros, mas com uma parasita nas costas, e você tem que enfrentar eles com as armas que você tem. No jogo você tem armas brancas e também tem armas de fogo, né? Arma branca, pra quem não sabe, é tipo pé de cabra ou machado. E os puzzles dessa parte são muito estranhos. Tem hora que você tem que montar pata de animal, você tem que mexer com pedras de cada cor, ou desvendar o nome de uma certa ordem de coisas. Tudo traz um desconforto, pois você tem que explorar tudo que tem no jogo, tem que explorar cada sala, você tem que ler cada diálogo, e ao mesmo tempo é complicado porque tudo é meio metafórico, tem coisas que não dá pra você entender exatamente, e a gente vai passando de parte em parte do hospital até sair de lá e seguir o jogo. Esse jogo, na verdade, existe várias ambientações, a maior parte delas é bem aterrorizante. A gente também tem as trilhas sonoras do jogo, elas não são muito evidentes, mas todas são extremamente imersivas. Nenhuma te traz um grande conforto. Você tá sempre desconfortável, sempre achando que está realmente no inferno ou que algo horrível vai acontecer. A sonoplastia desse jogo é um absurdo também. Tem horas que você tá na cidade, mas ao mesmo tempo tá silêncio, do nada acontece algo ou vem uma trilha sonora bizarra. Quando você vai enfrentar os bosses também, tudo é muito estranho, né? Também tem a parte do shopping onde você enfrenta um boss que é tipo uma minhoca. Normalmente são animais gigantes, né? Tem um urso, jacaré, não sei. Tem mariposa gigante. A parte mais importante, que traz mais a parte do terror, é o terror psicológico, né? Esse jogo ele não é exatamente isso que você vê. Eles não estão realmente vivendo aquilo. É mais interpretativo, né? E isso é que traz a excelência desse jogo, né? Tanto que o próprio personagem fala em vários diálogos, em várias partes do jogo, que ele mesmo não sabe se aquilo realmente é real. Ele acha que tudo aquilo que tá fazendo, ele tá sonhando. Sybil, Yeah? do you know anything about, well, like some other world? It's like some Mas- kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Ele não tem certeza, mas tudo pra ele parece um sonho. Ele tenta até explicar isso pra uns NPCs do jogo, mas nada faz muito sentido. É como se ele fosse uma pessoa que tá abrindo o olho, que tá entendendo tudo aquilo, que ele sabe que tudo aquilo pode ser uma ilusão, e os outros personagens do jogo em si não conseguem abrir o olho. É como se ele estivesse se libertando ou saindo daquilo ali, e as outras pessoas não conseguissem enxergar aquilo como ele está enxergando. E isso também explica por que você muitas vezes está num local, aparece em outro, onde você se passa com Harry Mason e você vive dentro da mente de alguma coisa ou de alguma pessoa, ou às vezes da sua própria mente, e é isso.
E basicamente é isso, pessoal. Esse foi o Silent Hill. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, se puder deixar esse likezinho, eu agradeço. Se puder compartilhar também. Participação aí do Sami Almeida. Se vocês puderem, joguem Silent Hill. Se você tiver estômago, porque o jogo é bem visceral também. Vou ficando por aqui e bom Silent Hill a todos.